Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos, de verdade. Ao ver os irmãos cantando, eu fiquei muito feliz, porque eu sinto que o que move a gente a adorar o Senhor, o seu Espírito que habita em nós. E para mim, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Estou feliz com a igreja, de rever os irmãos, saber que os irmãos continuam na fé e pessoas novas. Isso quer dizer que a igreja está crescendo. Graças a Deus. Nós não estávamos, eu não sabia que era o dia do pastor, porque vai fazer 3 anos que eu não estou pastoreando, e a igreja onde eu estou congregando não tem o dia do pastor, e eu estava desacostumado. Desde quando nós éramos pastor da igreja, eu nunca esqueceu esse dia, então por isso eu estou feliz. E é um presente de Deus para mim também, porque dia 13. Alô? Dia 13 de junho, aniversário, vocês sabem disso, né? 13 dias de semana que vem. Então, para mim, é um presente estar com os irmãos aqui, ver a boa ordem e o que os irmãos têm feito aqui, tá bom? E o pastor Ciro, meu amigo, pastor Ciro, foi bom, é bom tê-lo aqui. A gente não, Deus ele proporciona para nós momentos assim agradáveis, né? A gente não acertou nada assim. Só o casamento da Ana Paula que estava certo, foi uma benção. Eu fiquei muito feliz. Casamento da Ana Paula, ela orou, eles oraram muito, trabalharam muito para aquilo acontecer, né? Mas foi uma benção e estar com os irmãos também, tá bom? A gente viaja hoje de volta para o Pará, já com saudade dos irmãos, às 21 horas, né? E precisa estar em Belém para trabalhar, os meninos, a Ramila para estudar. Mas eu prometo para os irmãos que quando tirar umas férias, a gente vem passar umas 2 semanas aqui com os irmãos, né? Para comer tambaqui. Comer tambaqui. Mas, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. O capítulo é 1, o versículo do 1 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo é 1, o versículo do 1 até o versículo 10, tá? Todos acharam? Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço movido pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicções. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque, partindo de vocês, ouça a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de mais nada sobre isso. Eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, o que nos livra da ira que há de vir. Oremos. Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua igreja aqui nesse local. Agradecemos pela vida de cada um dos apóstolos. Pedimos que o Senhor continue, Deus, dando graça a cada um, para que perseverem, para que, Senhor, continue agradando o Senhor. Que todos possam amar a tua palavra. Que todos possam, ó Deus, amar o Senhor. E, Senhor, que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre eles, sobre o seu pastor, sobre a família do pastor. E que aqui nesse lugar o teu nome venha a ser engrandecido. Pedindo, Deus, agradecido pela vida do pastor Ciro, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, que o Senhor restabeleça o seu servo e que o Senhor o abençoe a cada dia, Senhor, e juntamente com a sua esposa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Muito bem, meus irmãos. Confesso aos irmãos de novo que estava com saudade de pregar. Nós não pregamos, hoje nós temos mais aprendido, são quase 3 anos aprendendo, e eu digo aos irmãos que têm aprendido muito. Eu acho que tem momento que a gente tem que sentar um pouco e aprender. Eu confesso aos irmãos que têm aprendido muito, a igreja onde nós estamos ali, mas Deus tem um tempo, tem que esperar o tempo. Deus faz acontecer. Eu digo que para vir para Manaus, para que pudesse me converter, eu não fiz planos, projetos, mas estava no coração de Deus. De uma semana para outra, Manaus tem planos. Deus queria que eu estivesse aqui em 1997. 1997 chegamos a Manaus, não passamos nem um ano, Deus nos chamou. Pela sua graça, nos transformou, revelou seu Filho, fez com que a gente entendesse quem nós somos, pecadores perdidos, que não há nada que façamos que possa nos colocar diante de Deus como alguém que merece salvação. Olhamos para a cruz de Cristo e sentimos o amor de Deus. Eu sempre conto para os irmãos que a nossa conversão com a minha esposa se deu no mesmo dia, né? O José foi o primeiro. O José se converteu primeiro, a Romila foi a última. Mas graças a Deus estamos aqui pela graça de Deus. E para mim é um presente, eu digo de todo o coração, estar aqui com vocês. Presente do meu aniversário, o presente do dia do pastor. Deus preparou isso para mim. Diga aos irmãos, eu não fiz assim, Deus preparou isso para mim. Tá bom? Então eu quero muitíssimo agradecer aos irmãos e pedir que Deus cada dia abençoe vocês. Mas assim como Paulo, eu estava pensando, e Paulo ele fundou igrejas. Nós passamos algum tempo aqui com os irmãos, e eu sinto agora o peso que Paulo sentia quando ia embora do trabalho fundado, e sentia muita saudade dos irmãos. Eu quero dizer que a gente sente saudade dos irmãos, e fiquei pensando, o que falar? Hoje é dia do pastor, mas o que falar e dizer que meu coração se alegra em ver vocês aqui, e dizer que a gente sente saudade dos irmãos, e ele só pede a Deus que abençoe. E eu quero aqui ler com os irmãos o verso primeiro, né, que já vem com o autor e o seu companheiro, Timóteo e Silvano. Paulo é o autor. A igreja local de Tessalônica, e o Deus que sustenta a igreja é o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o sustentador, o fundador e o sustentador da igreja. Sem ele, sem Jesus, não existe igreja, é mera reunião sem a presença de Deus. Aí a igreja, aqui Paulo, como realmente saudade que sentia dos irmãos, a vocês graça. Eu quero assim fazer as palavras de Paulo, a vocês graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o desejo do nosso coração, que Deus derrame a cada dia sobre a vida da igreja, brilho celeste, a sua graça e a paz
que o mundo não pode dar para nós. É a paz vindo da parte de Deus. A paz que, mesmo estando com dificuldade, tribulações em nossa vida, que todos nós passamos. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, vocês iam contar o que vocês estão passando. Do aperto, do vale que vocês passam, o que eu passo, né? Cada um tem sua história. Mas esse vale, essa prova, essa tribulação, mesmo no meio do vale, a gente pode sentir a paz de Deus que excede toda a compreensão humana e guarda a nossa mente, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E é isso que Paulo escreveu aos irmãos da igreja lá em Tessalônica. E agora eu também peço a mesma coisa que Deus a cada dia sobre a vida dos irmãos, a sua graça e a sua paz seja abundante sobre a vida dos irmãos. Isso aqui já agora ele continua ainda o seu pensamento com relação à ação de graça e dizendo aos irmãos que sempre damos graças a Deus por vocês. Isso era algo contínuo na vida de Paulo, por essa igreja, dizendo sempre nós agradecemos a Deus. E você pode ver que está no plural, não era só ele, tinha companheiro. Paulo ele tinha o seu Silvano e Timóteo, então sempre damos graças a Deus. Irmãos, é muito bom a gente estar juntos, agradecendo a Deus por tudo. Em tudo dai graças a Deus. Eu sei que a gente costuma só dar graças às coisas boas, né? Mas é mais difícil agradecer nos momentos difíceis da nossa vida. Mas Paulo está dizendo que sempre damos graças a Deus por todos vocês. E algo maravilhoso, o que ele fazia era que essa ação de graça, esse agradecimento a Deus pela igreja era em oração. Coisa que a gente não gosta de fazer, né, irmãos? Orar. Mas é o meio pelo qual Deus pode nos fortalecer e fazer com que a gente permaneça firme. Então, eu posso dizer que eu preciso mais agradecer a Deus por vocês, mas eu agradeço. Eu digo para os irmãos que ao entrar aqui, eu sinceramente tive grandes lembranças. E eu quero dizer para os irmãos que eu vou sair daqui fortalecido com os irmãos. Eu poderia ficar aqui muito triste e não ver a boa ordem da igreja. Mas eu estou feliz porque a igreja está alicerçada na palavra. Então, agradecimento a Deus é em todas as nossas orações. Olha só, lembramos, como dizem os irmãos, tenho lembranças boas daqui. Os cultos, às vezes eu estou lá em Belém, eu fico pensando, a igreja que nós congregamos não tem assim essa questão do... Eles têm de outra forma, né? Mas a questão de... Daqui depois do culto, assa um tambaqui, todo mundo está junto, né? Vai comer o tambaqui, cada um pega o seu prato. A gente não tem essa questão dessa comunhão, tem de outra forma. Mas eu sinto falta desta comunhão que os irmãos têm, né? Daqui a pouco você já ouviu falar que vai ter tambaqui. Alguém falou, olha, pastor, já passou um tambaqui aqui, né? Tem lembrança também não sei que foi que postou algumas coisas, lá a gente tem as fotos lá em casa, os momentos que a gente evangelizava, né? E aí para viver melhor, ia fazer tantas coisas, são boas lembranças que eu tenho com os amados. Eu tenho certeza que os irmãos continuam fazendo esse trabalho, por isso a gente se alegra por isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é esta lembrança do momento dele, do que ele pensava dos irmãos, do que ele relembrava com os irmãos, lembrando continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Irmão, 3 coisas que eu acho fundamental. Estou com uma outra tradução diferente dos irmãos, né? Eu não sei que depois da palavra demonstrado, tem 2 pontos de vocês. Demonstrado. Aí ele vai falar o que os irmãos têm externado como cristão. Primeiro é o trabalho.
O trabalho que resulta do quê? Da fé. É uma fé que transforma. É uma fé que nos faz realmente trabalhar para Deus. Fé nas promessas de Deus. Então, ele realmente disse que os irmãos estavam demonstrando a fé que eles professavam em Cristo Jesus, pelo trabalho, pelo desempenho, por aquilo que eles estavam fazendo pelo reino de Deus. Isso é muito importante, a gente trabalhar para Deus, né? Eu sempre contava lá no início, quando o pessoal trabalha aqui, aquela música, né? Alguns que já são mais antigos, aqui eu sempre contava a música daquela, eu quero trabalhar para o meu Jesus, né? Os irmãos ficam felizes quando contam essa história, né, Mateus? Mateus aqui, o Mateus já conhece a história, né, Mateus? Mas quem não conhece, eu vou contar de novo. Tem alguns que não conhecem essa história que eu contava, e foi verdadeiro. O pastor Ciro ouviu muito Frederico falar dessa história que eu vou falar, né? Acho que o pastor disse que tinha o missionário, né? Passava no rio Amazonas, não sei, ele falou, o pastor sabia com o maior detalhe, o local. Já faz tanto tempo que a gente fez o seminário que algumas coisas já fugiu da nossa mente, mas eu lembro que ele disse que o missionário passava na canoa remando para evangelizar, para trabalhar para o Senhor, e tinha alguém na beira do rio que construiu a sua casa só coberto de palha e tinha uma rede lá se embalando, e a música que ele cantava, eu quero trabalhar para o meu Jesus, ainda enfeitei. O pastor Fred não falou isso, mas eu que enfeitei. E ele não, mas parece que o pastor Fred falou que ele era tão preguiçoso que ele não tinha coragem de jogar o óleo lá no armador dele que fazia carran. Sabe quando a pessoa está assim, se balando assim, irmão? Do lado para o outro assim. E às vezes, quem sabe a gente é assim. Poxa, esse ano eu vou trabalhar, eu vou me empenhar mais no serviço do Senhor, mas a gente está só no eu quero. E não era a realidade do trabalho, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para falar de algo que a gente precisa fazer, que a gente precisa externar, que a gente precisa manifestar, colocar a mão no arado, não é? Arregaçar as mangas. Deus está precisando de pessoas igual a essas, que arregaça a manga e dizia, eu quero, pastor Júlio, eu quero ajudar, eu quero contribuir com o trabalho. Então a igreja, irmãos, com certeza ela vai melhorar. Já está boa, vai ficar melhor, porque tem trabalhadores. Então, e o próprio Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem uma solução para isso. Quando a gente percebe que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, tem uma solução. Qual é a solução? Orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Há uma solução. A oração move, primeiramente, o coração de Deus para que Ele possa mover o coração dos inativos. Para que você possa trabalhar com Jesus. Não ficar igual aquele lá. Eu só quero trabalhar para o meu Jesus e não sair da rede, não é? Precisamos trabalhar, né, irmãos? Então, Paulo, ele estava assim na sua ação de graça, dizendo aos irmãos que ele estava lembrando, ou aquilo que os irmãos estavam demonstrando o trabalho que resulta da fé que eles tinham em Cristo. Sabe, irmãos, algo aconteceu na vida dos irmãos, que é a conversão. Para que isso aconteça na minha vida e na vida dos irmãos, precisa haver conversões. Veja o versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Isso é a conversão verdadeira. Olha, e como se voltaram para Deus, deixando os essas pessoas, outras, eles se voltaram, viraram as costas para os ídolos, agora se voltaram. Mas isso só vai se dar na vida de uma pessoa
mediante a pregação do Evangelho. O trabalho de Deus tem que ser feito com fidelidade às santas Escrituras. E diz aqui, sabe, o versículo 5: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Eu posso pregar o Evangelho para alguém sem Deus na mensagem. Sem o Espírito Santo não haverá conversões. Eu posso convencer alguém a se tornar um cristão, mas ele não vai muito avante, porque não foi Deus que o chamou. Veja, sabendo, irmãos amados de Deus, que os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em favor de vocês. Irmãos, a transformação, a vida transformada, uma nova vida em Cristo, só se dá mediante a pregação do Evangelho. As pessoas estão esquecendo de pregar o Evangelho, irmão. Sempre foi e sempre será o Evangelho que transforma a vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não haverá conversões sem o Evangelho. A gente vê que as pessoas estão hoje está crescendo, irmão, o número de igrejas que esqueceram de pregar Jesus e esse crucificado. É preciso pregar que Jesus, sabe, irmãos, eu não posso deixar de dizer aqui que o Evangelho genuíno é que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus deixou o resplendor da sua glória. Jesus foi dependurado numa cruz, derramou seu sangue em favor de nós, mesmo sem merecermos. Jesus se deu por nós, o sacrifício perfeito de Deus. Jesus verdadeiramente morreu pelos nossos pecados, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E era necessário Jesus morrer pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, esse é o Evangelho que a igreja tem que continuar pregando. Mas se eu dizer que só Cristo morreu pelos nossos pecados, não é o Evangelho completo, não é, irmão? O Evangelho completo é que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus vive. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Nós podemos nos apresentar diante de Deus justificados, declarados justos e inocentes, sem esforço nenhum meu e seu. Esse é o Evangelho que Paulo pregou, que a igreja precisa continuar pregando. Esse é o Evangelho que transformou essas pessoas, que trouxe fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Então essa fé que é um presente de Deus, Deus pode nos dê um dia fé suficiente para a gente crer em Cristo. Então, quando isso acontece em nossa vida, meus irmãos, a gente vai demonstrar primeiramente o nosso amor para com Deus. A gente vai demonstrar o nosso amor para com Deus trabalhando, sendo útil aonde nós servimos ao Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm demonstrado. Eu não posso dizer dos irmãos agora, porque faz tempo que não vem aqui, mas o pastor Júlio pode falar, né, pastor Júlio? Os irmãos têm demonstrado mesmo o trabalho. Esse trabalho redunda da fé que eles têm em Cristo Jesus. A segunda coisa, irmãos, o esforço movido pelo amor. Amar o Senhor é fundamental para nossas vidas. Nós vamos nos esforçar. O trabalho de Deus precisa ter esforço. Até mesmo vir por baixo da chuva, não é, irmãos? Eu brincava com os irmãos que a gente não é crente açúcar nem tapioca, não é, irmão? Eu lembro assim, quando a gente, um pouco de tempo, mas quando ia para a festa não tinha chuva que nos parava, não era? Quem ia para a festa, gostava, acho que vocês não gostavam, ninguém gostava de festa assim, no final de semana, né? Eu lembro quando morava
No Pará era mesmo. Pensei que eu estava em Belém, mas eu estou em Manaus. Eu me lembro quando eu tenho aquela simpatia, né? Se vocês conhecem essa, Claudio não conhece, com certeza. De quando tá chovendo, vai sair, né? Vai se encontrar com a namorada ou coisa qualquer. Aí tá chovendo, vai para baixo da mesa para a chuva parar, né? Não sei se isso é coisa só do paraíso, não sei se tem alguém que já fez isso, né? Irmã? Olha só. Mas quando a gente se converte, a gente vira, parece um crente que vai derreter com chuva. Ou se o sol está quente, não, está muito quente, hoje eu não vou evangelizar, não vou fazer nada. Sabe, irmãos, tem que se esforçar. Irmãos, eu vou dizer para vocês, o melhor culto da nossa vida é aquele quando você vence o eu. O eu quer ficar em casa. Quando você chega, você é tremendamente abençoado com Deus pela sua palavra, com a comunhão dos irmãos. Você sai feliz, não é, irmão? Você sai feliz. Porque você venceu o eu. O eu quer ficar na cama, uma hora dessa, meu irmão. Esse barulhinho assim, né? Quem não gosta desse barulho deitado numa rede embrulhado, né? Você pensou em ficar hoje em casa, não foi? Assim, não, eu tenho que me esforçar. Eu vou para a igreja. Eu vou servir ao Senhor. Não é? Então, Paulo via isso nos irmãos. Vocês têm demonstrado, irmãos, o trabalho de esse trabalho, o combustível desse trabalho é a fé que vocês têm em Cristo. É algo que dá combustível, dá movimento, a gente, poxa, não vou trabalhar. E a outra coisa é o esforço, que é também o combustível, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Amar aquele que nos ama, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu seu único filho, aquele que nos dá a nossa família, aquele que dá um lugar para a gente adorar o Senhor. Irmão, na igreja onde nós estamos nos congregando agora, a igreja de lá, eu tenho visto um dia desse, eu não sei se vou lembrar o nome do lugar, talvez a Rosana me lembre que o missionário teve que comer cachorro. Qual o lugar que ele foi? Ele esteve lá com a gente, ele é brasileiro, ele foi no nosso grupo familiar, ele foi dar, assim, tipo uma palavra de incentivo para os irmãos trabalhar. Eu esqueci o lugar. Eu sei que lá ele teve que comer cachorro junto com o pessoal para se adequar lá com o pessoal. Para nós é uma falta de respeito. Sabe, irmão, para nós é tão bom aqui. Está tão confortável aqui. Ninguém impede a gente de vir ao culto. O único impedimento somos nós mesmos. Não é, irmãos? Somos nós mesmos. Eu sei que ele anda não sei quantos quilômetros subindo serras para evangelizar os povos lá. É muito difícil o trabalho dele lá. É muito difícil. Mas a gente... É muito bom aqui. Tá ou não tá? Olha, ar-condicionado está tão friozinho. O irmão lhe mostrou lá como é que eles fazem só uma coberta. Para ter os cultos, irmão, vão lá, sabe? Todo mundo contribui. E aqui está tão bom. Tem 3 ar-condicionados no topo. Se quiser o ventilador, pode ligar o ventilador. Eu sei que você não vai aguentar o ventilador, né? Mas está bom para nós aqui. Está muito bom. Mas, irmãos, tem muito, muito mais a ser feito por nós para o reino de Cristo. Trabalho de evangelizar seu amigo. Quanto tempo faz que a gente não fala de Jesus para as pessoas, irmãos? Quanto tempo faz? Sabe, Deus tem te dado boas amizades para você poder ganhar para Cristo. Eu vi o irmão falar que os melhores evangelizar uma pessoa é começar uma amizade e convidar essa pessoa para almoçar na sua casa. Tem muitas pessoas ganhas através desse trabalho, irmãos. Ela pega confiança em você. E a gente vai ver que, não só isso, ela já viu antes na sua vida uma transformação que está impulsionando ela a também ser igual a você. E para isso também precisa se esforçar. Né? Então,
O que Paulo estava vendo na vida dos irmãos, estava dando graças, boas lembranças, mas o que ele também estava dizendo era que algo estava se tornando, demonstrando na vida dos irmãos, era um trabalho que era movido por o quê? Pela fé. O trabalho que era movido pela fé, o combustível é a fé. E outra, o esforço. Qual era o motivo? O que era que estava motivando? O que era o combustível desse esforço? É o amor que a gente tem para com o Senhor. E eu gosto dessas duas coisas que eu falei, mas o que mexe mais comigo é essa terceira que eu vou falar para os irmãos. Olha, a perseverança, olha aí, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, não só Paulo está vendo o trabalho dos irmãos, não só o esforço, mas uma perseverança proveniente do quê? Da bendita esperança da volta de Cristo. Irmãos, se nós não pensarmos na volta de Cristo, isso é bom a gente pensar todos os dias. Isso faz a gente se desligar mais desse mundo. Irmão, parece que a gente, como eu posso dizer, está pensando que a gente vai morar eternamente aqui, irmãos. Nós não vamos morar eternamente. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito para vocês, pois eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Essa é a bendita esperança que faz com que a perseverança, vamos perseverar, no final da nossa vida possamos, eu digo para os irmãos que eu nunca memorizei a ordem desse versículo, não é brincadeira, mas vocês vão me ajudar. O que Paulo disse no final da carreira dele: combati, o que vem de hoje? E guardei a fé. O que é que estava guardado para ele? Já recebeu? Que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Deus tem algo preparado para nós, irmãos. Festa é no céu. Aqui é perseverança. É perseverança. Infelizmente, irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos daqueles dias vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós evangelizamos, um monte de coisa. Olha, é dura essa palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Irmãos, o crente, ele não pode viver na prática do pecado. Infelizmente nós pecamos, mas quando a gente peca, a gente fica triste. Você fica triste quando peca? Ou fica tranquilo? Parece que o céu cai sobre a gente, parece que acabou tudo. Aí vem Satanás junto e diz: você não é um salvo. Já assistiu isso? Eu sim. Você não é um salvo. Sabe o que me ajuda a me pegar nas escrituras? Confessa o teu pecado e deixa. Quem confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. Mas, irmãos, infelizmente hoje está se criando coisas que Satanás está acalentando as pessoas, dizendo que eles vão para o céu e vivendo a mesma vida do passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação de Deus, criado em Cristo Jesus. Não tem aquela música que nós cantamos? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Que mais? Muito bem. Será que isso é realidade da nossa vida, irmão? Então, irmãos, é preciso, irmão, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Sabe o que Jesus falou? Alguém perguntando, os discípulos perguntam, mas Senhor, quando se dará isso? Olha, vai ser como no dia de Noé. Deus deu qual seria o comportamento da humanidade na volta de Cristo? O que eles estavam fazendo, irmão, que Jesus falou no tempo de Noé? Comiam, o que a gente pode fazer? Comer. O que mais? Bebiam, né, pastor? Quando de repente estavam desapercebidos, veio o dilúvio. Quantas pessoas se salvaram, irmão? É mais, é 8, né? Sabe o que Jesus falou? São poucos os que são salvos. Pouco. Será que, se a gente lê a Bíblia, se a gente olha o comportamento hoje da humanidade, será que Jesus não está voltando, irmãos? Muitos vão ser pegos de surpresa. Eu sempre brincava com os irmãos aqui, dizendo para os irmãos assim, já pensou, irmão, se a gente chegar alguém que não é salvo, até o pastor vem para a igreja encontrar, não. Porque não quer dizer que eu sou o pastor, o título que me leva ao céu. É por eu ser salvo em Cristo Jesus. Já pensou se eu chegasse aqui na igreja, iludido por mim mesmo, que era um crente, quando eu estava aqui, eu brincava com os irmãos, vou para o culto hoje, e chegar à igreja, poucas pessoas, eu ia brigar com os irmãos. Os irmãos estão com preguiça, quero vir para o culto. Alguém pudesse ver as notícias, não, a igreja foi arrebatada. Você já pensou? Você já pensou como o ranger de dente que Jesus falou, essa questão? Você já viu que você perde um ônibus, você vai pegar o seu ônibus, você chega atrasado e quase que eu pego. Você já pensou? Sabe, irmão, no momento que nós estamos vivendo, no momento de consultarmos a nossa fé, se a gente verdadeiramente é um cristão, é um transformado, é alguém que Cristo chamou, que Cristo regenerou, que Cristo transformou, se de fato isso aconteceu na nossa vida, eu quero dizer para vocês que nós vamos para o céu. Como dizia Frederico, já estou lá. Já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Eu já estou lá, se sou um salvo. Eu estive conversando hoje ontem, sexta-feira, uma Dona Eliana, ela é da Assembleia de Deus, é uma cliente nossa, a filha é da Universal. Eu disse, Elaine, você me inspira muito, você me ensina muito ao esforço do trabalho para Cristo. Porque assim mesmo a gente pode julgá-la, né? Porque o que eles levam, irmão? O jornal. Irmão, mas eu pude ver, eu vejo nas redes sociais dela, no que ela coloca, irmãos, sabe, ela vai evangelizar e não tem nem rua onde ela vai evangelizar, ela vai pelas pontes, ela e mais 4. Eu disse para tu, me inspira nisso. Eu aprendo com você que eu preciso me esforçar, trabalhar para Cristo. E outra coisa, sabe, irmãos? Aí eu estava falando com ela, disse, seu Rui, eu preciso fazer isso porque hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou, não. Eu disse, opa, peraí, agora eu vou discordar com você. Era isso que eu queria. Falei comigo mesmo, vou dizer não, irmão. Desculpa te falar, mas você está errada. Porque a Bíblia diz, aqueles que o Pai me dá, esse virá a mim. Não é isso, irmão? Me ajude aí nesse versículo aí, irmão. O que mais?
Está chamando Deus de mentiroso, Mateus, né, Mateus? Eu disse para ela: se você foi chamada, se alguém pregou o evangelho de Deus para você, se o Espírito Santo te convenceu de quem você era, o seu estado pecaminoso, porque eu disse para ela: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus te chamou, você é. Mas, irmão, como é que o senhor sabe assim? E se eu pecar? Eu disse: se você pecar, Deus te trata. Se você é filho, Deus te trata como filho. Deus vai lhe disciplinar para o seu aproveitamento. Ela baixou a cabeça, não deu mais uma palavra. Eu gostaria de plantar uma semente no coração daquela mulher que tanto se esforça por uma igreja que não ensina a verdade. Ela inspira a gente pelo trabalho, pelo esforço. Ela disse: olha, aqui em casa, um dia na semana eu não vou. Ela trabalha lá junto com o esposo. Nós não trabalhamos. Lá ninguém me conhece como pastor. E eu nem digo que eu sou pastor. A Rosana briga comigo. Eu disse: não, o que é? Aí eu disse: irmão, um dia na semana eu não vou trabalhar, não. O que você faz? É para o Senhor. Um dia de semana. Vou já contar a agenda dessa mulher. Eu estou aqui, vou caminhar com a minha mãe. No dia que eu fui lá prestar conta com ela estava chegando com a mãe. Eu disse: nós vamos caminhar, daqui a pouco é o trabalho. Vamos sair para evangelizar, trabalho. Mas me conta aí um pouco da tua vida. Olha, segunda, esse trabalho, parece que é terça. Não, foi sexta-feira que eu fui na casa dela. Sexta-feira eu não trabalho, tiro para servir o Senhor, e daqui a pouco vai ter a reunião aqui em casa. Veio a reunião aqui, a gente faz oração e tal aqui em casa. Sábado eu vou trabalhar com as crianças, eu vou buscar as crianças para a igreja, vamos ensinar as crianças. Domingo de manhã a igreja, domingo de tarde a evangelização e de noite o culto. Eu disse: é mesmo, né? Então eu senti, eu não estou julgando essa mulher que eu estou falando, estou dizendo bem assim, que a fé dela está fundamentada unicamente em fazer alguma coisa para ir para o céu, irmão. E que ela precisa fazer alguma coisa para que Deus, no dia do arrebatamento, no dia que ela morrer, ela vá para o céu. Imagine vocês e eu dizer: eu sou salvo hoje, amanhã eu posso no céu. Seria muito triste. Hoje eu sou salvo e amanhã eu posso não ser um salvo. Que salvação eterna é essa? Que sacrifício é esse que Cristo fez por mim, que dependa de mim? Não depende do esforço humano. Unicamente pelo que Cristo fez. Não tem uma gota do suor humano que corresponda à salvação, que vai contribuir para a sua salvação. Tudo está completo. E aí, você pode estar esperando todos os dias a Cristo voltar dos céus. O arrebatamento vai se dar no momento quando não estiveres esperando, porque comendo, bebendo, casando-se e dando-se casamento, não era isso? Quando de repente veio o quê? O dilúvio. E você já imaginou? Quando veio o dilúvio, a porta da arca fechou, o desespero das pessoas morrendo. Você já imaginou? E Deus disse que deveriam entrar pela porta. A porta simboliza Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então entraram ali. Sabe, eu fico assim, às vezes imaginando, irmão, quantas pessoas morreram tentando, arranhando, sei lá, às vezes o pensamento da gente vai muito longe, né? A agonia da morte. Mas Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai dar conta da sua própria vida diante de Deus. Então, o que Paulo percebeu e o que estavam falando para Paulo do bom comportamento daquela igreja era:
o trabalho, que era o combustível. Qual é o combustível do trabalho, irmão? Será? A fé. Né? Aí o esforço. Que era que movia esse esforço? O amor. Outro, perseverança. Que era que movia eles perseveravam? A esperança. A esperança. E já que o pastor Júlio disse para mim ficar à vontade, eu vou terminar esse capítulo depois da introdução do 2, tá bom? Cadê, irmão? Olha, aí eu gosto muito desse versículo 4, sabendo, certo, irmãos, amados de Deus. Olha, e agora ele diz, sabendo, eu estou convicto, eu estou certo por vocês que são amados por Deus, que Ele os escolheu. Que maravilha! Ele te escolheu, Jantos. Quando o Jantos ainda nem tinha nascido. Ele é meu. No determinado tempo, alguém foi contar a história da Léo. Cadê a Léo? Rapidinho. A Léo, alguém foi lá na casa dela, o tempo caiu, né? Aí a Léo se escondendo. Léo se escondendo. E o Ivon, diga que eu não estou, né, Ivon? Olha ele sentado ali, ó. Perseverando. Eu fico tão feliz, sabe, irmão? Sabe, irmão, a questão de se importar com as pessoas. Se a Nilza e a Rosana fossem lá, Deus ia levantar outro, porque ele tem um plano na vida dessa família. Deus ia levantar outro. E o pai evangeliza, e a Léo se converte, o Ivon se reconcilia, aí estava pequeno. Eu fiquei olhando agora, rapaz, esse pessoal estão tudo trabalhando, né? Não é verdade, irmão? O Ico, que eu disse daqui, que ficava minha coisa, já está aí, né? Está aí. Então, é isso, irmãos. Então, realmente, é o que Deus faz. Deus, eu como digo aos irmãos, para mim, irmãos, a minha vida é um milagre da mão de Deus, né? A sua vida é um milagre tremendo de Deus. Sabe quando a gente começa a pensar assim, que Deus, antes de te nascer, Deus faz um plano para a gente e tal, aí a gente é gerado. Sabe, para mim a vida é um milagre, no seio da minha mãe. Você sabe onde eu nasci, irmãos? Na Ilha do Marajó, não teve médico, não teve, era só parteira. Eu podia ter morrido ali, não era, irmão? Mas Deus estava presente, como sempre esteve presente em nossas vidas e hoje se faz presente na sua vida. Fez eu nascer. Andei aí por aí. Eu disse um dia desse para a Romila, ele disse, poxa, pai, minha filha já poderia ter morrido sem Cristo. Eu poderia ter morrido sem Cristo. Eu poderia estar no inferno. Mas Deus, Ele teve misericórdia de nós. E nos salvou. Sabe por quê? Porque nós somos amados de Deus. Se alguém te diz, aí você te vive muito esse dilema, essas questões, você não me ama e tal, saiba que Deus te ama. O amor de Deus é sincero para nossas vidas. A prova maior do amor de Deus para conosco foi dele ter dado o seu único filho por nós. Ele deu o seu melhor por nós. Então, Paulo estava dizendo, irmãos, eu tenho convicção que vocês são amados de Deus, que Ele escolheu vocês, aí porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, na plena convicção. Aí vem aqui, hoje é dia do pastor, irmãos. Ao ler isso aqui, eu vejo a grande responsabilidade que nós temos de ser exemplo. Ser exemplo do rebanho. Vocês sabem como procedendo entre vocês. Vocês sabem a nossa conduta. O dia do pastor é maravilhoso, mas nos faz perceber
que a gente tem uma grande responsabilidade, irmãos, com aquilo que Deus ama de muito valor, são vidas que Ele resgatou das trevas, e a gente precisa ser o modelo. Isso é difícil, isso é muito difícil, e às vezes a gente acaba se cobrando, e acaba esquecendo que somos homens, e quem sabe você pode ver uma falha no seu pastor e reclamar, mas ele é um homem. Ele não é um super-homem. É um homem cheio de falhas também, que precisa da graça de Deus para se tornar esse modelo que Deus quer que ele seja. E Deus vai cobrar de cada um de nós, cada vida, cada pessoa que Ele colocou nos nossos cuidados. Então, Ele disse: vocês sabem, irmãos, vocês sabem mesmo como nós andamos no meio de vocês, e de fato vocês se tornaram, olha que maravilha, imitadores, nossos imitadores e do Senhor. É esse o objetivo de Deus, que as ovelhas imitem o seu pastor. E de fato, às vezes quase acontece que as ovelhas, elas parecem com o seu pastor. Cada um pastor tem um estilo, né? Eu já vi irmãos aqui já tendo o estilo do Júlio, né, Júlio? Falando, graça e paz, irmão, né? Não que seja errado, né, irmão? Eu não tinha esse costume, né? Mas o pastor já tem esse costume, eu já vejo, eu já senti assim, então, tá olhando, um modelo, né? E a gente precisa sustentar esse modelo que os irmãos estão olhando para a gente. E não é fácil. E o pastor tem filhos também. Sei que os meninos sempre reclamam, mas os filhos do pastor também não tem, né? O filho do pastor também carrega o fardo junto com o pastor. Porque também qualquer coisa é filho do pastor, não é? Filho do pastor. Mas para que esses jovens, essas crianças que são filhos do pastor, precisa primeiramente o pastor estar pastoreando o coração dos seus próprios filhos. Porque é necessário a gente ser um modelo. Então ele está dizendo: vocês sabem como proceder de vocês e a seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, lógico. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem pelo Espírito. Aqui, o momento que essas pessoas foram alcançadas para o reino de Cristo, em momentos difíceis de perseguição, mas o Espírito Santo dava a alegria que eles precisavam naquele momento de grande dificuldade de suas vidas. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia. Que maravilha! O modelo começa com quem? O pastor. A ovelha imita seu, e agora as ovelhas são modelo para as pessoas que estão lá de fora. Lá de fora. Então vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê aqui, que os crentes serão modelo para os próprios crentes, não é? Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por toda parte. Então começa aqui, eu posso dizer, junto com os irmãos, o bom testemunho, você como ovelha também, uma ovelha obediente ao seu pastor. Você pode se tornar modelo para um outro irmão que pode estar com dificuldade. Você tem que colocar como ovelha, como um objetivo na sua vida de ser um modelo para outros irmãos que estão na igreja onde você congrega. Eu pergunto para você, você se acha um bom modelo, um bom exemplo para os irmãos que estão aqui na Brinde Celeste? Você é o modelo?
O que você acha? Você pode dizer, estou fazendo isso primeiramente para a glória de Deus, mas eu quero que ser um exemplo para os novos que estão chegando, e eu quero que elas também imitem a fé que a gente tem. Então, é necessário. Então o evangelho chegou a outras pessoas, vai chegar para as pessoas de fora, sai das paredes da igreja, não é? Ou do templo da igreja, que a igreja somos nós. Então sai daqui. Tinha uma frase lá na Hebron, Frederico mandou colocar lá em cima, ficar bem à vista dos irmãos. Você está entrando no campo missionário. Sabe como? Saindo daqui dessas portas, sustente o mesmo testemunho que tem aqui dentro. Não é? Escolha as palavras, escolha suas amizades, né? Tenha uma linguagem diferente. Não chame palavrão. Não fale mentira. Porque as pessoas estão de olho em você e de olho em mim. Teus amigos, teus parentes, não lê a Bíblia, mas lê o seu testemunho. Estão de olho em você. Para que a fé, essa fé que professamos, irmãos, que as pessoas possam querer conhecer a Jesus através da nossa fé, do nosso bom testemunho. Então chegou até a Macedônia e a Caia, não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Imagine Paulo dizendo, olha, sobre esse assunto que eu estou dizendo para vocês, não tenho necessidade de falar, não há o que falar agora no momento. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Irmãos, o melhor testemunho não é o que eu falo que eu sou. O melhor testemunho é dos outros. Não é? Porque aqui que está vendo aqui, que é a verdade aqui, é o versículo 9, né? Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Eles, quem são eles? Quem será o eles daqui desse texto? Qual é a pessoa aqui? Pode ser os descrentes? Ou pode ser, primeiramente, a gente colocar os irmãos, né? Porque ele começa com um bom exemplo no meio da irmandade. E depois o evangelho, ele saiu das quatro paredes e então agora todos estão falando bem da fé que eles têm em Cristo. Você já ouviu alguém dizer bem assim, eu ser um crente igual a você? Você já ouviu alguém falando isso aí, irmão? Alguém já falou para você isso? É muito triste isso para nós, né, irmão? Pode se enterrar. A gente fica com muita vergonha, né, irmão? Mas isso Deus pode estar usando para nós, para a gente endireitar a nossa vida. Aí começa, mas ser crente igual você não é diferente de mim. Então, se eu não sou diferente, eu vou para o céu também. A diferença é só ir para a igreja, porque eu não vou para a igreja. Mas quem sabe tem pessoas que vivem vida mais padrão de quem intitula-se ser crente, não é? Tem pessoas que têm um padrão de assim que você pode olhar, só falta se converter, então falta tudo. Né? Falta tudo. Porque a pessoa é uma pessoa de um exemplo, uma pessoa mesmo de caráter, que você pode olhar, rapaz, muito bem. Então isso é muito bom a gente viver isso, irmão. Então, eu já estou terminando. Eu já falei o versículo, mas eu quero só reiterar que tudo isso se resulta realmente na conversão, que tem que acontecer na vida da pessoa. Versículo 9, vou repetir aqui os irmãos, por eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixaram os ídolos, a fim de servir a Deus, então te deixa os ídolos, eles serviram a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e serviu a ídolos, deuses mudos, que não pode falar, que não pode andar, que não pode fazer nada, né? Então, infelizmente, tem pessoas nessa situação, servindo um Deus que precisa ser carregado, não é? Um Deus que tem um olho que foi pintado, o nariz afilado, esses deuses a gente pode fazer bonitinho, né? Do jeito. Então, mas só que eles não podem fazer nada.
Era esse o estado de vida desses irmãos. Mas quando o evangelho chegou no coração deles, eles foram transformados, então, ao ponto de se voltar para Deus, pois antes eles estavam de costa para Deus. A conversão é realmente... Bora supor, isso aqui é minha frente, estou olhando para vocês aqui, quando eu ver o evangelho, a conversão é meia volta, vou ver. Quem já serviu o quartel? Já se viu? Quando estava lá em ordem, o que você vai falar? Meia volta, vou ver. Tem que virar para cá, né? Conversão é isso. Deus está dizendo meia volta, vou ver. Através da pregação do evangelho, de meia volta aí, João. E volte para mim, abandone isso. Então eles fizeram isso. O evangelho fez esse milagre na vida deles. Então eles se voltaram para Deus e agora eles servem um Deus vivo e verdadeiro, um Deus sustentador do universo, um Deus que tudo pode, um Deus que pode mover todas as coisas. E agora eles só resta o quê? Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Isso aqui é maravilhoso. Não mais condenação, irmãos. A ira que há de vir, Jesus nos livra, porque ele sofreu o quê? A ira de Deus no meu e no seu lugar. Isaías diz que Deus agradou. Sabe, irmão, esse versículo para mim é maravilhoso. Sabe por quê? Deus ficou feliz em moer a Deus que estava sacrificando seu filho por nós, porque Jesus tinha que tomar o cálice da ira de Deus no meu e no teu lugar, porque Deus não inocente. Alguém tinha que pagar a sua conta, viu, James? Quem pagou a sua conta, irmão? No momento que Deus estava moendo ele na cruz. Deus ficou feliz porque o único meio de Deus salvar pecadores e livrar da ira futura que Deus vai punir e vai banir para sempre da sua presença esses que rejeitaram essa tão grande salvação que ele dá. Então eu posso dizer que nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Mas eu não gosto dessa tradução, pastor. Eu gosto daquela que diz, agora pois já, instantânea, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Então, inferno ou lago de fogo não será minha morada. A minha morada será o céu. Estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Eu vi os irmãos cantando aqui, às vezes eu paro de cantar, eu gosto de ouvir, fico feliz, né? Você já pensou no céu, irmãos? Multidões de remidos numa só voz, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Você vai estar nesse coral? Se você está em Cristo, você está livre. Não tenha medo, não diga hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou mais, diga agora, pois já. Nenhuma condenação há para mim. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu estou em Cristo Jesus. Ele me livrou da ira futura. Mas, amados, que as pessoas possam perceber o trabalho de vocês, que é movido pela fé. Qual é a outra coisa? Estou cobrando da irmã aqui. Amor, né? Mas tem o amor, ele vai mover alguma coisa, não é? Perseverança? Muito bem. Então que as pessoas, irmãos, possam ver em mim, em você, o que Deus fez na nossa vida. E vamos esperar o Jesus? Será que ele volta hoje, irmão? Não sei. Não sei. Que Deus, com a sua infinita graça, irmãos, continue a abençoar os irmãos e trazer sobre a vida dos irmãos cada dia mais aquilo que Deus, os objetivos de Deus para a vida de cada um dos irmãos, e que os irmãos cresçam aqui, e que os irmãos sejam uma bênção um para o outro, que os irmãos sejam uma bênção no reino, no trabalho de Jesus. Continue se esforçando, continue trabalhando, que lá no céu a gente se encontra, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Pastor Júlio?